Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a glória, a honra e o louvor. Estamos de volta no nosso quadro No Caminho das Escrituras, na nossa parte 2, na nossa introdução, no nosso tema Na Rota do Peregrino. Mas eu falo mais com vocês logo após a nossa vinheta. Bendito seja o nome do nosso Deus. Estamos nesse desenrolar da nossa introdução, da nossa Rota do Peregrino, na Epístola de 1 Pedro, e hoje vamos dar continuidade à parte 2. E é um prazer estar com vocês aqui. Se caso ainda você não viu o nosso primeiro vídeo, aparece aqui para você no nosso card, o primeiro vídeo, e você pode assistir com tranquilidade, entender um pouco mais e voltar depois para esse vídeo junto conosco para darmos continuidade ao nosso caminhar aqui na Rota do Peregrino, no Caminho das Escrituras. Vamos seguir a todo o livro, a toda a epístola, e eu conto com você para estar junto conosco. Então, o que nós falamos aí, em relação a isso, do nosso primeiro capítulo, e é importante você entender que de repente você não está nos acompanhando também nas nossas redes sociais, porque a gente vai atualizando, colocando sempre postagens relacionadas também ao que estamos falando na nossa série aqui, agora na Rota do Peregrino. Então fique conosco nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e também se inscreva no nosso canal, se caso ainda você não é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, deixe seu like e também deixe seus comentários, porque é muito importante sempre nós ouvirmos vocês, o que vocês estão achando dos nossos conteúdos. Então agora, dando continuidade, nós estamos aí trabalhando no Caminho das Escrituras, nosso quadro falando sobre Na Rota do Peregrino. Esse quadro no Caminho das Escrituras tem como propósito a gente expor todos os livros por completo. Começamos em Colossenses, vamos dar continuidade e paralela a Colossenses na volta, que nós já vamos fazer nos nossos próximos programas, vamos também continuar fazendo aí em paralelo a Colossenses o livro de 1 Pedro, simplesmente também por entender a urgência que temos de expor esse texto, não só, expor esse livro inteiro, que é um livro importantíssimo, porque tem tudo a ver com o nosso cenário que estamos passando hoje e muitas lições da parte de Deus para as nossas vidas. Então, a gente aí falando o nosso tema Na Rota do Peregrino, queremos dar continuidade, falamos aí no nosso primeiro momento, nosso primeiro programa, falamos sobre a questão da introdução, quem foi que escreveu, que foi o apóstolo Pedro, falamos também a respeito da importância de entendermos aí o período da introdução e qual era a região que esses irmãos se encontravam, falamos bem sobre isso, o propósito da carta também, mencionamos junto a nosso primeiro quadro, nosso primeiro programa. Também falamos do tema central, que é muito importante para entendermos, e abordamos, fechando esse primeiro episódio, falando dos 4 principais sofrimentos, quais eram os sofrimentos ou os problemas que esses irmãos estavam enfrentando nessa região. E aí a gente mencionou sobre isso, que foi importante entendermos aí a questão da perseguição, do desterramento, do espoliamento que esses irmãos estavam passando também, e em relação também ao próprio sofrimento que todas essas realidades que eu mencionei gerava na vida desses irmãos. E o apóstolo Pedro escreve para fortalecer a fé deles por meio do próprio exemplo do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era o Senhor daqueles irmãos. E aí hoje eu quero chamar vocês para a gente ver algumas coisas que o apóstolo Pedro falou junto a essa epístola para esses irmãos naquela região da Ásia Menor. E aí o apóstolo Pedro ele começa falando a respeito de encorajar os presbíteros da Ásia Menor a cuidarem de suas congregações. Porque diante desse sofrimento, os presbíteros eram muito importantes na perseverança do ensinamento das Escrituras, no ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo, no ensinamento do Evangelho da graça do Senhor e Salvador, porque isso fortaleceria a fé desses irmãos em meio a um sofrimento tão árduo a qual eles estavam se encontrando. O apóstolo Pedro também ele encoraja os irmãos na nova vida que Deus dá, porque se eles estão em Cristo, independente do sofrimento, é tempo de viver uma vida diferente, e essa vida diferente é uma vida no estilo de santidade, e isso vai fazer com que eles possam suportar o sofrimento vivendo em santidade.
com a vida repleta da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do seu Espírito, repleto do Espírito de Deus para suportar os sofrimentos. Pedro descreve também como o povo de Deus escolhido, santo, extremamente precioso para o Supremo Pastor, o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, ele descreve o quanto esse povo é importante. Então isso também encoraja os irmãos a tomar conhecimento que o povo de Deus é importante para Deus. Não é que o povo de Deus é o principal objetivo do Senhor. Sempre entendermos que o principal objetivo de Deus, através do seu povo, através das realidades, é que o seu nome seja glorificado. Então, não podemos deixar também de dizer que o povo de Deus sim é importante para o Senhor, mas ele não é a coisa mais importante. A coisa mais importante para o Senhor é a sua glória, e ele deseja que o seu povo reflita a sua glória para que o nome dele seja glorificado. Então o apóstolo Pedro encoraja dizendo para eles, porque eles foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O ensinamento do Evangelho, pela parte do Senhor, mostra isso, que eles são propriedade do Senhor, assim também como nós somos. Isso deve encorajar, encher os nossos corações de alegria e de perseverança. E o apóstolo Pedro também fala aos irmãos das igrejas gentílicas que estavam suportando um sofrimento consideravelmente devido à perseguição. E ele fala também sobre a questão da alienação da cultura, né? Muita questão a parte cultural daquele ambiente que eles viviam não era a cultura deles. Então aqueles irmãos estavam também sofrendo uma perseguição na questão cultural. Todo o estilo de vida dos irmãos servos do Senhor chocava com o estilo de vida daquela região da Ásia Menor. E isso também gerava um sofrimento. Então, todas aquelas pessoas estavam alienadas a um estilo de vida longe da vontade de Deus. E os servos de Deus vivendo de forma totalmente diferente. Isso confronta, isso gera um confronto, isso gera uma perseguição. Outra coisa também que é importante nós entendermos é a gente olhar agora um pouco mais amplo. Vamos entender um pouco do olhar em relação a alguns homens importantes aí ao longo da história da igreja que escreveram também sobre a epístola do apóstolo Pedro e como eles viam essa epístola. Lutero, ele fala muito bem sobre essa epístola, que nos leva a encorajar. Ele fala sobre o desafio do leitor que vai parar para estudar a epístola de 1 Pedro. Ele fala muito descrevendo que o sofrimento aí é grande, né? Os irmãos sofrem, né, por causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o apóstolo Pedro deixa na sua epístola, no capítulo 1, 18 a 21, no capítulo 2, do 21 ao 25 e no capítulo 5, verso 4, ele diz que o próprio Senhor Jesus sofreu para que nós pudéssemos hoje ter vida. Então o sofrimento faz parte da vida do cristão. O apóstolo Pedro deixa isso claro para que eles possam entender que o seu Senhor, o Senhor deles, sofreu também. E isso para gerar nos seus corações que se eles estavam sofrendo, o seu Senhor sofreu também. Eles deveriam suportar aquela perseguição, enfrentar aquilo com foco na presença de Deus, olhando o que foi derramado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo para que eles pudessem estar ali. E isso também é muito importante para as nossas vidas. Entendermos que o sofrimento ele faz parte da vida do cristão e automaticamente nos gera um aperfeiçoamento para que assim possamos ser segundo a pessoa de Cristo, parecidos com a pessoa de Cristo. É esse o desejo do nosso Senhor, que reflitamos, que venhamos refletir a graça e a presença do Senhor em nós. E esse é a visão do apóstolo Pedro, e Lutero também entende isso quando ele fala também a respeito dessa epístola. Outra coisa importante também no argumento de Calvino. Calvino faz um argumento muito interessante a respeito dessa epístola e eu quero ler junto com vocês. Está aí na tela. Olha que o Calvino diz, João Calvino diz: o desígnio de Pedro nesta epístola é exortar os fiéis a uma negação do mundo e num menosprezo por ele, de modo que, estando livres dos afetos carnais, todos os obstáculos terrenos possam eles de toda a sua alma
inspirar ao reino espiritual de Cristo, para que, sendo elevados pela presença, pela esperança, sustentados pela paciência e fortalecidos pela coragem e perseverança, vençam todos os tipos de tentações e sigam este curso e prática ao longo de suas vidas terrenas. Então o apóstolo Pedro, por meio do entendimento de João Calvino, diz que é exortar os fiéis a negar o mundo, porque a perseguição era grande, então muitos se inclinavam às questões mundanas para se amoldar, e isso poderia diluir o evangelho daqueles irmãos. Então o apóstolo Pedro exorta eles para que eles venham se abster dessas realidades mundanas naquela região e fiquem firmes na perseverança do evangelho, para que assim eles, estando firmes, possam ver o reino espiritual a cada dia mais chegando, reinando sobre a vida deles, em paciência, em perseverança, em coragem. O nosso grande aí reformador e escritor João Calvino vê esse argumento, né, ao olhar a epístola de 1 Pedro. E aí, para a gente chegar ao final, encerrando, olha que interessante também um nosso contemporâneo, né, do nosso tempo, Hernandes Dias Lopes, né, reformado, homem de Deus também, que escreve em um dos seus comentários, olha o que ele vai falar sobre a epístola de Pedro. A primeira carta de Pedro, vai aparecendo para você, a primeira carta de Pedro é uma fonte de consolo para os dias sombrios, um bálsamo do céu para os que caminham pelos vales escuros da vida e um tônico espiritual para os que sofrem injustiças e são fuzilados pelo vendaval da perseguição. Então, Hernandes Dias Lopes diz que essa epístola, não só para o seu leitor original ali, é um consolo, né? É uma epístola que vai trazer fonte de vida em tempos tão sombrios e situações tão difíceis que aqueles irmãos estavam passando. E é um tônico espiritual para nós também, E que então, olhando essa realidade dessa introdução em duas partes que nós fizemos, eu convido a você a se preparar, a criar expectativas para que nós possamos agora no próximo programa mergulhar na exposição. Então eu convido a você a deixar os seus comentários, como que você entendia, como que você vê o cenário todo dessa epístola de 1 Pedro. Fala aí como são as suas experiências nessa leitura que você já deve ter feito e certamente já tem um entendimento dessa epístola. Eu quero ouvir vocês, deixe seus comentários, e isso vai ser muito importante para a nossa troca e crescimento junto na palavra de Deus. Então, chamando a você para a gente estar junto aí na rota do peregrino, né? Na rota de 1 Pedro. Nós vamos entrar aí no canal Visão Cristocêntrica, nessa carta, nessa epístola maravilhosa para as nossas vidas. Então eu convido a você a ficar junto conosco no Caminho das Escrituras, nosso próximo programa, entrando a fundo na exposição desse texto, convidando a você para estar junto conosco, para a gente mergulhar e aprender e sermos a cada dia abençoados pela palavra de Deus. Você gostou desse vídeo? Então convido a você a deixar o seu like, a se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos para que essa mensagem do Evangelho chegue a muito mais outras pessoas para a glória do nosso Senhor, e também nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, para que assim você fique atento e ligado a tudo que estamos aí compartilhando, sempre focando em levar Cristo no centro de todas as coisas. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida e nos vemos no nosso próximo programa aqui no quadro No Caminho das Escrituras, no canal Visão Cristocêntrica. Que Deus abençoe sua vida. Estamos aí chegando ao final e a gente se encontra no nosso próximo programa. Fiquem todos na paz do Senhor.